Começou a gravar. Hoje a gente vai falar sobre a parte de suplementação da Atomy. Então, eu vou começar a falar para vocês sobre o Alaska Ômega 3, tá? Eu vou introduzir com uma história que não está nos materiais aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal que veio aqui no ODS, aqui de Florianópolis, já me escutou falar dessa história. Mas é a história de como foram descobertos os benefícios do ômega 3. Na década de 70, dois estudiosos perceberam que os esquimós lá da Groenlândia, do extremo norte, tinham um índice, um risco muito baixo de morte por doenças cardíacas. Aquele vídeo que estava rodando antes estava falando disso também, sobre as doenças cardíacas que as dietas ricas em gordura elas causam. E aí esses estudiosos perceberam que esses esquimós eles tinham um risco muito baixo de morte por esse motivo, né, doenças cardíacas, apesar de eles terem uma dieta muito rica de gorduras, tá? Eles sempre comeram carnes muito gordurosas, de peixe, né? Na década de 80, esses dois pesquisadores ganharam o prêmio Nobel por conseguir explicar o poder do ômega 3. Eles descobriram que por mais que naquela época os índices, né, de mortalidade pelo infarto agudo do miocárdio nos Estados Unidos, por exemplo, era de 40% a taxa, com os esquimós era de 5%, mais ou menos. Então tinha uma discrepância muito grande. E eles descobriram a diferença que fazia isso acontecer. Era na alimentação deles, que era rica em carne de peixe, de foca, de baleia, que são carnes riquíssimas em ômega 3. Isso porque os peixes que mais contêm ômega 3, né, que vão trazer ômega 3 para a gente, são as carnes de peixe marinho de águas muito frias. Então, lá para eles, na Groenlândia, né, no extremo norte, eles tinham em abundância isso no consumo diário deles na alimentação. Então, por isso que tinha essa diferença de mortalidade pelo infarto agudo no miocárdio. E vocês sabem dizer, eu acredito que sim, de onde que vem o ômega 3 da Atomy? Alguém sabe? Ele vem do Alasca, pessoal. Então, águas geladas. Águas super geladas. Então, eu vou começar, vou passar aqui meu slide. Eu vou explicar falando para vocês rapidamente a definição de ácido graxo, porque a gente vai escutar bastante falar disso, tá? Os ácidos graxos são componentes que estão presentes no nosso corpo, em membranas celulares, eles compõem os tecidos, né, do nosso corpo, e eles são essenciais para proteger as células. Eles formam também a estrutura celular, ajudam no crescimento e desenvolvimento do corpo, o metabolismo e as funções, né, funcionarem adequadamente, tá? No caso do ômega 3, esse ácido graxo, ele é chamado poliinsaturado, que é encontrado, né, nos peixes que vivem nas águas frias e profundas, né, do mar, também em algas marinhas, óleos e sementes de alguns vegetais, tá? O ômega 3, esse ácido graxo poliinsaturado, ele é uma gordura boa. E eu vou trazer aqui um comparativo para vocês entenderem o que eu quero dizer com gordura boa, né? Porque tem gordura ruim. Quando a gente olha na composição dos produtos que a gente compra no mercado, a gente sempre vê lá gordura saturada. Essa é uma gordura considerada ruim. O ômega 3, ele é composto por gordura considerada boa, tá? E existe a gordura neutra, vamos dizer assim. Eu vou ler aqui para vocês. A gordura insaturada, que é o ômega 3, ela protege os vasos sanguíneos e as artérias. Ela não é sintetizada pelo corpo. Então, a gente precisa consumir de fontes externas. Então, no caso dos esquimós, eles consumiam na alimentação deles, que era muito rica em peixes, né? Carne de baleia, de foca. Então, eles consumiam a alimentação. A gente também consome alguns alimentos, mas também a gente tem que suplementar, porque não é o suficiente, tá? E essa gordura, uma diferença dela é que ela é líquida em temperatura ambiente. Quando ela está em temperatura ambiente, ela fica líquida, ela não se solidifica, tá? Então, a gente encontra em óleo de gergelim, ômega 3, óleo de canola, essa gordura boa, né? Considerada boa. A gordura neutra, que a gente diz, são os triglicerídeos.
quando a gente fala sobre gordura, geralmente está falando dessa gordura, tá? Gordura neutra, que ela é armazenada pelo corpo quando ela está sobrando, vamos dizer assim, quando após o corpo usar a gordura, né, transformar ali em energia e ela sobra, ela é transformada nesses triglicerídeos pelo corpo e é armazenada. E ela desempenha um papel também de proteção dos órgãos, mas, ao mesmo tempo, ela aumenta o risco de doenças vasculares quando elas ficam em excesso, que é aquela que a gente conhece, que é a gordurinha que fica ali nas artérias e tudo mais. E tem a gordura saturada, que a gente vê muito na composição dos produtos industrializados. E essas gorduras geralmente são de origem animal. A ingestão excessiva aumenta o nível de colesterol. Essa gordura, ela se solidifica em temperatura ambiente, diferente da gordura boa que fica líquida, ela se solidifica, o que é ruim pra gente. Então, a gente encontra no óleo de porco, na manteiga, no óleo de palma, nessas coisas que a gente consome todos os dias. Então, esse é o diferencial de gordura boa e ruim que eu quis dizer para vocês, tá? Então, o ômega 3, ele é a composição de 3 tipos de ácidos graxos, tá? O EPA, o DHA e o ALA. O EPA e o DHA, eles que vão trazer um benefício significativo para o nosso corpo, tá? Opa, passei o slide sem querer. O ALA, que eu falei ali na frente, ele é um ácido graxo que ele vem dos alimentos de origem vegetal. Chia, linhaça, nozes, amêndoas, sementes de girassol, abacate, espinafre, brócolis, couve. O EPA e o DHA eles já são encontrados em origem animal, nos peixes, principalmente, crustáceos, e a gente encontra bastante na suplementação, tá? A maioria das suplementações são esses 2 ácidos graxos, tá? E quais são as funções, né, deles? O ALA, ele não tem um benefício para o nosso corpo, ele não faz nada. Então, o que acontece? O nosso corpo converte ele nos outros 2, no EPA e no DHA, porém, não em quantidade suficiente, é uma quantidade muito baixa. Então, a gente também tem os outros 2 para complementar. Aqui a gente vê no slide. O DHA, ele trabalha mais a proteção do cérebro, previne doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer. Ele ajuda na memória, na concentração, combate a depressão, ansiedade, insônia e também, uma coisa legal, na saúde ocular, que estava falando naquele vídeo que estava antes aqui da gente começar. Ele é um dos principais componentes do tecido nervoso do nosso cérebro e da retina. Então, ele é muito importante também para a saúde ocular, tá? O EPA, que é esse outro aqui, ele ajuda a combater as inflamações corporais, combate a artrites, ele ajuda nas articulações, né? Protege ali as articulações, protege o coração, regula níveis de colesterol, reduz os triglicerídeos, né? Que a gente falou antes, que eles em excesso eles são prejudiciais, então ele ajuda a regular esses níveis, né? E também ele auxilia na redução de lipídios neutros. Esses lipídios neutros, eles são lipídios de armazenamento, a gente diz. Eles armazenam energia. Então, eles auxiliam na redução desses lipídios que seguram muita energia no nosso sangue e ajudam na manutenção da circulação sanguínea adequada. Então, eles são muito benéficos para a gente, tá? Vou passar mais um slide aqui. Hoje está falando sobre o ômega 3. Opa, tem alguém falando? Alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Então, o ômega 3 da Atomy, como estava sendo dito naquele vídeo, ele é extraído desse peixe aqui, que é o polaca do Alasca. Ele é um tipo de bacalhau, né, da espécie ali do bacalhau. E esse ômega 3, ele é produzido com 65% de pureza em instalações super higiênicas, tá? Então, o que isso quer dizer, né? Ele tem uma linha de produção, vamos dizer assim, para vocês conseguirem enxergar melhor, que vai garantir a qualidade da extração desse benefício, tá? Então, ele é extraído aqui, ó, se vocês olharem aqui na minha tela, tem uma linhazinha. Então, ele é extraído aqui no Alasca, rapidamente transformado em óleo e armazenado fresco ainda com os antioxidantes naturais. Ele é transportado por uma ferrovia exclusiva
e ele vai até uma refinaria em Ohio, nos Estados Unidos. E ali, esse processo é feito extremamente rápido para preservar, né, para garantir que esses nutrientes, tudo que a gente precisa, vai chegar até a gente, tá? E a Atomy garante essa qualidade e também o melhor preço, né? Que a gente sabe que a Atomy tem qualidade absoluta e preço absoluto, porque eles adquirem o ômega concentrado direto do fabricante, tá? E uma coisa muito legal de se dizer, opa, que o fabricante do nosso ômega, ele se chama Alask Ômega. Se você entrar lá no site e rodar um pouquinho para baixo, vai ter esse nome, o logo da empresa. E essa empresa, ela tem uma certificação que é muitíssimo importante para os produtores de ômega 3, tá? Que é o selo IFOS. Esse selo significa International Fish Oil Standard. Ele é um programa de certificação internacional que foi desenvolvido por uma empresa canadense, que é considerado referência mundial no controle de qualidade de ômega 3. Então, mundialmente falando, as pessoas sabem que se o produto tem esse selo IFOS, ele é um produto com qualidade, tá? Na embalagem do ômega 3 da Atomy, a gente não vai encontrar esse selo. Por quê? Como vocês sabem, a Atomy, ela é distribuidora, né? Ela não produz. Quem produz é, nesse caso, a Alask Ômega, e ela que tem o selo, né? O selo de qualidade. Então, ele não está na embalagem da Atomy, tá? Mas aí você vai se perguntar, por que que o ômega 3 de qualidade, como o nosso, da Atomy, precisa dessa certificação, né? É que, em alguns casos, o óleo de peixe, que é utilizado na produção da suplementação, ele pode ter contaminação de poluentes ambientais, metais pesados, e vai ser associado a danos para a saúde, a longo prazo, né? Dizendo. E então, o selo IFOS, ele é muito importante para identificar que o produto atende aos mais rigorosos padrões de pureza, concentração de ômega 3, feito com matéria-prima segura e alto índice de qualidade, tá? Então, esse selo é muito importante, a gente pode dizer, né, para quem a gente for falar sobre o ômega 3, que tem esse selo na empresa que produz o nosso ômega 3, tá? Uma coisa legal também é que ele tem vitamina E, além do ômega 3, tá? Então, a vitamina E, assim como a vitamina C, ela é antioxidante, que quer dizer que ela combate uma coisa chamada radicais livres. Esses radicais livres, eles são responsáveis por danificar as células saudáveis do nosso corpo, tá? Pode ter alguém falando? Quem tá com dúvida? Tem que pedir para Alguém consegue fechar um dos anfitriões, fechar o microfone? Acho que fechou. Então, essa função da vitamina E, né, de antioxidante, ela já ajuda a auxiliar na prevenção do envelhecimento precoce das células. E esse processo reduz o risco de surgimento de doenças também, como o câncer, o Alzheimer, que a gente já falou antes. Ele ajuda também a evitar problemas cardiovasculares, como o infarto, também ajuda, assim como o ômega 3. É importante para evitar o aparecimento de gordura no fígado, vamos dizer assim, né? Tem o nome esteatose hepática, mas mais conhecida como gordura no fígado, melhora a circulação, entre outros, tá? O ômega 3 também. Ele tem as cápsulas de soft gel, que são de injeção conveniente, ou seja, ela é confortável de engolir, ela não machuca, é tranquilo, desde criança até adultos, né? Pode consumir tranquilamente, não vai incomodar, vai conseguir engolir tranquilamente, tá? Então, qual que é o diferencial, né? Resumindo tudo isso que eu falei até agora. Ele contém os ingredientes EPA e DHA, que são muito benéficos, todos esses benefícios que eu falei para vocês, né? Na injeção diária, que eu vou falar mais para frente, a gente tem 700 miligramas de ômega 3, tá? Mais ou menos 65%, né, da pureza que eu falei para vocês, nas duas cápsulas que são ingestão diária. Recomendado 2 cápsulas por dia, tá? Além disso, o ômega 3 do Alasca, né? Matérias-primas frescas, coletadas no Alasca, refinadas ao mesmo tempo, no menor tempo possível depois da coleta, para garantir os benefícios.
também confortável e fácil de engolir, conforme eu falei, e contém vitamina E, que é um plus que vai ajudar a proteger as células dos radicais livres, principalmente, tá? Mas aí você se pergunta, por que eu, que faço exercício, como direitinho, né? Mais ou menos. Vou precisar tomar o ômega 3, preciso suplementar. Hoje, os tempos modernos, esse estilo de vida dos tempos modernos faz com que a gente precise suplementar, tá? Então, algumas pessoas não têm os hábitos alimentares saudáveis, tem uma dieta com alto teor de proteína e gordura, no dia a dia, muito estresse, falta de exercício, consumo de álcool, entre outros, mas tenho certeza que só desses que eu falei, alguém já se identificou com pelo menos um. Tá? Quem não é estressado, depois me passa a receita, por favor. Em conjunto disso, também a gente tem o envelhecimento, que é uma coisa que a gente não consegue evitar. E o envelhecimento, ele traz alteração nos vasos sanguíneos e aumenta o risco de doenças cardíacas. Então, por isso a gente precisa suplementar com o ômega 3 desde sempre, tá? O DPA e o DH, perdão, e o EPA, eles podem ser sintetizados no corpo desde crianças até adultos, tá? Mas tem que ingerir por fora, né? Não tem, o corpo não produz. Eles têm a ingestão, a gente tem que fazer a ingestão por fora. Vou passar aqui o slide. Um dos sintomas que eu achei legal trazer para vocês é o do olho seco. A gente, hoje em dia, usa muito celular, muito computador, e a gente fica aqui, ó, o celular aqui pertinho, computador para trabalhar o dia inteiro. E isso traz pra gente uma coisa chamada olho seco, né? O olho seco, irritação ocular, olho dolorido, ele causa dano para a superfície ocular. Então, como a gente consegue evitar esse olho seco, né? Entre descansar os olhos, né? Ter uma distância segura do celular para usar o celular, mas também os alimentos benéficos para os olhos, que entre eles estão o ômega 3, os peixes, né? Que trazem o ômega 3, tá? Então, a gente teve um estudo clínico dos olhos contendo o EPA e o DHA, que são os ácidos graxos que a gente tem aqui no ômega 3. Foi feito um estudo de antes e depois do consumo para sintomas de olho seco. E a gente teve aumento na produção de lágrimas, aumento no tempo de retenção da camada lacrimal, então o olho não secava tão rápido, e diminuição na inflamação dos tecidos dos órgãos oculares. Então, ele trouxe melhoria para esses sintomas, para pessoas que tinham esses sintomas dos olhos secos. Então, para a gente que usa muito computador, usa muito celular, ele é um benefício muito bom da gente saber, além dos benefícios internos ali para o nosso corpo, coração, cérebro e tudo mais. E aqui eu trouxe para vocês as pessoas que a gente ajuda a melhorar, né? Então, quem deseja melhorar os lipídios neutros, né? Causados pelos danos dos vasos sanguíneos. Quem quer manter a saúde, melhorar a saúde ou viver uma vida vibrante. Quem deseja metabolismo e circulação sanguínea adequados. Quem precisa de suplementação de ácidos graxos insaturados. Quem não consome peixe regularmente, eu sou uma pessoa que não consumo peixe regularmente, não gosto muito de peixe, então, para mim, nesse caso, eu me encaixo aqui. Idosos ou de meia idade que precisam melhorar a circulação sanguínea, né? Como eu falei, o envelhecimento ele vai causando alterações ali nos vasos sanguíneos, então a gente precisa melhorar a circulação. Profissionais que têm uma ingestão elevada de gordura saturada devido a hábitos alimentares voltados para carne, jantares na empresa, etc., happy hour. Adolescentes e crianças que consomem alimentos industrializados recentemente. Hoje em dia, acho que todo mundo consome muito industrializado, então é muito importante a ingestão do ômega 3, tá? Alunos, adolescentes que passam muito tempo sentados, isso vale também para a gente que trabalha muito tempo sentado, tá? Eu trabalho o dia inteiro praticamente sentado, então vale para a gente. Pessoas sempre preocupadas com a saúde do sangue. Então, galera, correria, estresse. Usuário de computadores, smartphones a longo prazo, longos períodos. E pessoas com os olhos secos que desejam hidratar os olhos, tá? Então, acredito que todo mundo vai se encaixar em pelo menos uma
dessas descrições que eu disse. Então, o ômega 3 é para todas essas pessoas, tá? Então, aqui a gente vai para a parte mais informações, né, do produto. Como eu disse, ele tem 700 miligramas de EPA e DHA de qualidade premium na quantidade recomendada diária. O uso recomendado é de duas cápsulas por dia, com água após uma refeição, tá? Então, esse é o consumo diário recomendado. Nessa caixinha que a gente compra, tem 180 cápsulas moles, a gente diz, né? Soft gel. E aqui eu vou trazer para vocês a informação nutricional, para vocês conseguirem ver, ó. 700 miligramas do EPA e DHA, no ômega 3, e vitamina E, 3,5 miligramas na composição, tá? Essa, como a gente vê aqui, ó, quantidade por porção, né? Uma porção são 2 cápsulas. Então, se vem 180 cápsulas e a gente usa 2 por dia, dá para 90 dias, 3 meses. Compensa muito, porque a gente vai trazer aqui, ó, o valor, R$176 para 3 meses. Então, compensa bastante esse produto. Para a nossa saúde, para o nosso bolso, ele compensa muito. Também tem o PV de 12.700 na nossa